Infelizmente, precisa-se sim de um sistema de fiscalização, em especial aos condenados que não estão no regime fechado, para que eles cumpram a decisão judicial. E observamos aonde não tem essa fiscalização efetiva e é maior a reincidência criminal. E aí eu volto a falar aquele dado lá de Sertãozinho, quando começou, eu peguei um dado de Sertãozinho, só para você ter uma noção, vou falar de Sertãozinho e falo de Araçatuba. Em Sertãozinho, 68% de descumprimento das condições impostas. Depois de ter uma efetiva fiscalização, depois de um determinado tempo, o descumprimento caiu para 9%. Então, de cada 100 condenados, a polícia só flagrava 9 descumprindo. Nós começamos essa fiscalização efetiva dia 1º de setembro de 2025, na cidade de Araçatuba. Foram mais de 270 condenados fiscalizados. Olha só. E dos 270, cerca de 115 foram constatados que não estavam cumprindo as cautelares. E foi feito BO, né? E tá dando andamento aos processos. Já teve diversos mandados de prisão, alguns justificados, às vezes pode justificar, né? Outros não, que foram expedidos os mandados de prisão e eles voltaram, esses condenados, a cumprir a sua pena no regime fechado. Olha que legal. E isso acaba impactando de uma maneira para evitar a reincidência Sim. e na diminuição de delitos, porque a maioria dos crimes acontece por indivíduos que já cometeram crimes ou que estão soltos, condenados diversos do regime fechado ou que estão em saída temporária. Né? E a saída temporária, depois daquela decisão da Câmara, dos deputados, ia acabar com a saída temporária. Ela acabou, mas para as condenações que ocorrerem a partir daquela decisão. Então, quem ainda é beneficiado com a saída temporária antes daquela decisão de 2023 ou 2024, se eu não me engano, ainda tem o benefício da saída temporária. Mas, caso eles são flagrados descumprindo, aí ele perde esse benefício. E o que a gente pode observar na nossa região, até pouco tempo eu estava no 28 BPMI, as saídas temporárias na nossa região parou de dar trabalho. Caiu drasticamente os problemas envolvendo condenados de saída temporária. Porque você também sabe que aqui em Mirandópolis existe uma fiscalização intensa na saída temporária. Sim. E o que acontece? Os roubos, os furtos, os crimes que acontecem nesse período diminuíram. E o aplicativo Vida vem nesse mesmo objetivo, tanto da saída temporária, do condenado do regime aberto, do livramento condicional, né? E quem vai ser beneficiado no final de tudo é a sociedade, através de um trabalho profissional feito pela Polícia Militar e pelos seus valorosos policiais militares. Fenomenal, fenomenal. Aqui em Mirandópolis, a população que já conhece aqui, já sabe, porque aqui em Mirandópolis, a nossa rodoviária, ela abrange... às vezes até os detentos que ficam em Lavina, dependendo do horário, por mais que lá tenha rodoviária também. Mas às vezes eles se concentram aqui. Então nós temos já um problema já muito antigo, em que o sentenciado era largado, por exemplo, ele saía da penitenciária 10 horas da manhã, 8 horas da manhã, e ele ficava até as 8 da noite ali na rodoviária. Sim. E bebendo, às vezes até se drogando, de alguma forma ele conseguia achar, e ele acabava dando trabalho lá. Então já era... Quase todo final de semana já era aquela novela, todo começo de semana, em que já ligavam para nós, os próprios motoristas de ônibus, os próprios funcionários ali da rodoviária, que sabiam que já iria ter um problema com aquele motim que às vezes virava ali 10, 15, 20 detentos que pegavam a saída e pegavam o mesmo ônibus e iam. E aí já era comum já esse problema para nós. Como o senhor está falando, essa questão da fiscalização, essa questão da atuação, ainda mais agora com o Projeto Vida, foi acabando com isso, pelo menos diminuindo, certamente, fazendo com que o cara ele colocasse na cabeça dele já, às vezes, antes de sair lá, a conversa de que, fulano voltou, porque descumpriu lá, fez cagada lá e já perdeu, na hora que saiu já voltou. Sim. Aí o cara já coloca na cabeça, peraí, não, eu demorei tanto para poder sair, agora que eu vou sair eu vou voltar? Então é o que a gente tá falando, isso não é penoso para quem tá, para o sentenciado, é apenas a regra sendo cumprida, perfeito, que sempre existiu, né? Sim, perfeito. Então as medidas cautelares sempre existiram no papel. Sim, né, no papel. Muitas vezes. Então isso daí acaba acontecendo o que a gente comentou aqui. Mas não dá nada.
E aí o cara ia dar trabalho. Não dava nada. Não dava nada. E ele ficava pensando nisso daí. Hoje não. E eu imagino que devia ser já esperado, né, Major, esse primeiro resultado da atuação do Projeto Vida, porque é aquele primeiro impacto, né, do cara que não estava esperando aquilo. Agora eu imagino que a repercussão lá dentro e vai aumentando isso daí, e se Deus quiser, cada vez menos nós vamos ouvir a notícia de que alguém descumpriu, de que aconteceu tal coisa, por conta de uma má conduta dos sentenciados em liberdade. Esse é o nosso objetivo. Não é? O nosso objetivo é esse. Que ele cumpra a pena dele. É isso aí. Na realidade, a polícia militar ela não está inventando nada. Não.